Olha, como eu falei, recebendo aqui a doutora Ana Cláudia Babolin, ela vai falar um pouquinho hoje, né, pessoal, sobre TDAH, autismo, um assunto interessante para ser debatido. Ela que faz lá parte do Instituto Sheila Dourado, né, doutora? Bom dia, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la. Obrigada, o prazer é meu em estar presente aqui hoje, né, nesse programa de grande audiência para falar de um tema muito importante, que é o autismo, o TDAH. Hoje eu faço parte aqui desse município da equipe do Instituto Sheila Dourado, onde eu vou atender ali. Eu sou pós-graduada em neuropediatria, pediatria e psiquiatria, atendo também na área do emagrecimento. Então, no Instituto Sheila Dourado está aí composto de profissionais excelentes e eu faço parte dessa equipe. Ah, que maravilha, doutora. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa e poder trazer temas interessantes como esse, né? Autismo, TDAH, que realmente, depois de muitos estudos, né, começaram a identificar e como tratar essas crianças, né? Como lidar com essas crianças e adultos também, né? Mas vamos dar início aqui com essa pergunta que eu faço. Como é que eu identifico o autismo e TDAH numa criança, né? Sem causar muito alarde, né? Para que a criança não sofra tanto, né? Devido a essa doença. Certo. O autismo, ele não é uma doença, ele é uma condição. É uma condição. Que merece ser tratada com muito respeito, ser diagnosticada, ser acompanhada. Merece muito respeito pela sociedade e o autista, ele merece um lugar na sociedade. Merece ser visto, né? Então, o que é o autismo? O autismo, pais e mães, é uma condição que você pode estar diagnosticando no seu filho, você pode observar sinais. O autismo, ele dá sinal, né? Desde de criança você já vai observar. Geralmente, as crianças autistas, eles não olham no olho da gente quando nós conversamos com eles. Eles têm estereotipias, que são movimentos repetitivos com as mãos, caminhar na ponta dos pés, são tudo nervosismo excessivo, são tudo coisas que nós podemos chamar a atenção aí por um olhar atento e procurar um profissional da área para que possa diagnosticar essa criança. Perfeito. O autista, muitas vezes ele é somente autista, né? Às vezes vem acompanhado de alguma outra comorbidade. Quando nós falamos do autismo, muitas pessoas eles focam muito na parte boa do autismo, sem olhar também muitos transtornos que tem nas famílias e muitas vezes não é visto e não é bem aceito diante da sociedade como merecia ser visto. O autista, ele pode ser não verbal, alguns vêm com a comorbidade não da fala, ele pode também ser agressivo, ele pode ter dificuldade intelectual também. Olha. Então são coisas que merecem muito respeito e muita atenção. Verdade, precisa doutora. de um acompanhamento com o profissional, né, e também com uma equipe multidisciplinar. Perfeito. E nos últimos anos os autistas têm ganhado muitos benefícios por parte do governo. O governo começou a entender, até porque não é uma doença, é uma condição que a senhora falou que... Então, há pouco tempo se fala bastante sobre o autismo, Exatamente. Né? Mas o autismo, ele existe há muitos anos, porém ele não era visto como é visto hoje. Hoje tem os meios de comunicações que podem levar informações para as pessoas que são leigas no assunto, para que possa ser vista. Eu, por exemplo, conheci várias crianças na época que eu estudava, que hoje eu conhecendo e entendendo do assunto, eu vejo que essas crianças precisavam aí de um acompanhamento neurológico, que eles são pacientes autistas, né? E, porém não era falado, então ele era diagnosticado pela população em si, população que estava leiga no assunto e às vezes falava, esse menino é muito danado, esse menino não aprende. E na verdade ele precisava de um acompanhamento aí mais especial e não era conhecido por não ter acesso às informações como nós temos acesso hoje. Perfeitamente, né? E a senhora comentou alguns sinais que os papais e mães podem observar nas crianças. Observando sinais, é importante procurar um profissional para dar o suporte, o auxílio e identificar se realmente ele está nessas condições de autista, né? Exatamente, até porque o autismo ele tem graus. Nós temos o autista nível 1, autista nível 2 e nível 3 de suporte.
Então precisa ser diagnosticado pais e mães do seu filho para saber qual é o grau de autismo que ele tem, para que possamos aí juntos te encaminhar para uma equipe multidisciplinar, chegar a um diagnóstico dessa criança para que eles não sofram as consequências, porque o autista nível 3 ele pode se transformar em nível 2, o nível 2 em nível 1 e assim sucessivamente, como também o autista nível 1, ele pode se transformar em nível 2, em nível 3, se ele não tiver um acompanhamento correto. Perfeitamente, fica um alerta aí. Doutora, TDAH. TDAH, vamos lá. Vamos lá. Conheço vários adultos aí que têm TDAH e que não foram diagnosticados aí na infância, né? O TDAH, ele se divide em três, que é o TDAH hiperativo, o desatento e o combinado. E às vezes, pai e mãe, observe muito, a escola, eles vão te enviar uma carta, vão te convidar lá para falar sobre o seu filho, sobre alguns comportamentos, que é, por exemplo, essa criança, ele não para sentadinho na cadeira, ele não faz as tarefas que a gente pede para fazer, ele não para quieto sentado no seu lugar. Né? Então você pode ficar atento que o seu filho ele pode sim ter TDAH. E o TDAH, quando ele vem desatento, combinado ou hiperativo. O hiperativo é aquela criança que mexe em tudo, sobe em tudo, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E o desatento é aquela criança desatenta, se cai uma caneta aqui, ele já deixa de fazer o que ele estava fazendo e já vai focar naquela caneta que caiu, perdendo a atenção. E isso é muito prejudicial para a criança se ele não ser tratado, porque ele deixa de aprender por estar focado em várias coisas ao mesmo tempo. Entendi. E acaba tendo um atraso na escola, no aprendizado, porque ele não consegue sentar e se concentrar para aprender as tarefas que a professora está ensinando. E o combinado é quando ele é desatento e hiperativo junto. Então aí merece muito mais atenção ainda, né? Perfeito. Porque essa criança, ele não tem qualidade de vida se ele não é tratado. É encaminhado para uma equipe multidisciplinar. Existe medicamento para a concentração da criança para que ela venha a aprender corretamente e venha focar e ficar centrada ali para aprender e ter menos hiperatividade. Doutora, e agora nesse mundo moderno, né, onde a tecnologia está na palma da mão de todo mundo, inclusive das crianças, né, colabora ou prejudica? Como é que funciona esse mundo moderno na vida dessas pessoas com TDAH? Muito bem, a sua fala foi excelente. Olha, muitos pais, às vezes a criança, devido ao TDAH não diagnosticado, ou até mesmo o autismo, a criança, eles têm um comportamento de fazer uma pirracinha além do normal, de querer mais atenção, e o pai, para suprir essa pirracinha, às vezes dá tela para a criança. Entendi. E a tela, pais e mães, faz com que os seus filhos, eles tenham comportamentos que não são deles. Então a tela para uma criança, eu não digo que é ruim, mas ela tem que ter limites, porque ela sem limite, ela se torna um perigo para a saúde do seu filho. Então ela tem que ser limitada, tem que ter horário para que o seu filho ele assista a televisão, coloca para ele assistir coisas que realmente vai acrescentar na vida dessa criança, um desenho educativo, um desenho que possa incentivar ele a desenvolver a leitura, a fala, né? Mas em excesso a tela, principalmente em conteúdos inadequados, é um perigo. Faz criança ter sintomas de autismo sem ele ser autista, sintomas de TDAH sem ele ser TDAH. Então isso sim tem que ser cuidado e olhado com muita atenção. Muito bem, recebendo a doutora Ana Cláudia aqui com a gente, trazendo um tema super interessante e muito atual, inclusive, né, doutora? Para acender um alerta, né? Então, são sintomas que a gente começa a observar a partir de agora com a fala da senhora aqui e também atentar e buscar o tratamento, que quanto mais cedo você trazer o tratamento para essas pessoas, uma qualidade de vida melhor delas, tanto agora como no futuro. Além de qualidade de vida, né, ele vai ter um aprendizado com mais facilidade, porque o TDAH ele dificulta a aprendizagem. O autismo, ele precisa ser olhado com um olhar mais humano,
com carinho, com muito cuidado e dedicação, tem que ser acompanhado com equipe multidisciplinar, porque quando se fala do autista, ele não é apenas aquela pessoa inteligente. Existem muitos autistas, como eu disse antes, com déficit de atenção, com baixo nível de intelectual. Então, isso sim, com o acompanhamento, faz com que o seu filho ele possa ter um desenvolvimento adequado para a idade dele e ter uma vida normal. Perfeitamente. Doutora, vamos falar um pouquinho do Instituto Sheila Dourado, que chegou há pouco tempo em Ariquemes, trazendo a senhora como profissional e outros profissionais, um leque de profissionais para atender em várias áreas. Parabéns a vocês, é bom demais tê-los aqui em Ariquemes, né? E ainda mais poder compartilhar do conhecimento de vocês, um pouquinho do conhecimento com o pessoal de casa. Obrigado, sendo um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. O Instituto Sheila Dourado, ele está localizado aqui em Ariquemes. E ele veio para inovar cada vez mais a saúde da população aqui de Ariquemes e para acrescentar aqui na saúde da população. E é um prazer fazer parte dessa equipe. Eu já atuo aqui no município, mas na rede pública, atuo no Garimpo Bom Futuro. Inclusive, mando um abraço para aquela galera do Garimpo Bom Futuro, para os meus pacientes e a equipe que trabalha lá. Falei para eles que eu ia dar entrevista aqui hoje e eles estão atentos lá nesse momento. O Garimpo Bom Futuro em peso está assistindo aqui hoje. Um abraço para eles. Então, um abraço para essa população maravilhosa. E venha conhecer o Instituto Sheila Dourado, que está cheio de profissionais capacitados para cuidar de você e de toda a sua família. Lá também nós temos psicólogo, tem neuropsicóloga, tem psicopedagogo, fonoaudióloga, nutricionista e tem toda uma equipe preparada para você cuidar da sua saúde e da sua família em um só lugar. Doutora, obrigado, foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom dia para você, tá bom? Bom dia. Olha aí a doutora Ana com a gente aqui, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, né, pessoal? Lá no Instituto Sheila Dourado você encontra esses profissionais para ter um atendimento para a sua família em um todo, tá bom? Em todas as áreas e sem dúvida nenhuma.